Um sistema de propulsão é um meio de alterar o estado de inércia de um corpo em relação ao sistema de referência. Este processo pode ser realizado por vários meios, usando-se fontes de energias diversas, por exemplo, a energia das ligações químicas moleculares, a energia elétrica armazenada em baterias ou proveniente de painéis solares, a energia nuclear de reações de fissão nuclear e a energia do decaimento de radioisótopos. Um corpo pode ser acelerado através de fontes de energias internas, isto é, transportadas junto com ele, como é o caso de combustíveis armazenados em tanques ou por fontes externas, como por exemplo o caso da pressão de radiação solar. Os meios de propulsão são utilizados para mover aviões, veículos espaciais, automóveis, trens, navios e submarinos, entre outros. Tradicionalmente, se ouve falar mais sobre propulsão a jato, que é mais designada aos sistemas direcionados aos satélites e às naves espaciais. A maioria das naves espaciais atuais são propulsionadas pela liberação de gás pela parte posterior do veículo submetido a velocidades elevadas através de uma tubeira de Laval, formando o que é designado como motor de foguete. Os motores de foguete vêm sendo amplamente utilizados em voos espaciais nos quais sua grande potência e capacidade de operar no vácuo são essenciais, mas também podem ser utilizados para movimentar mísseis e aeroplanos. A força no sentido do movimento, o empuxo, que atua sobre um foguete é produzida porque a queima do combustível em seu interior exerce uma enorme pressão sobre as paredes da câmara de combustão, exceto na abertura por onde os gases se escapam, situada em uma porção posterior. A força resultante não equilibrada sobre as paredes dianteiras da câmara impulsiona o foguete para frente. A magnitude do empuxo depende da massa e da velocidade dos gases expelidos. Desde o surgimento dos primeiros motores turbofan na década de 1950, que é constituído por uma ventoinha que complementa o fluxo de ar gerado pelos compressores de baixa pressão e alta pressão, o uso dos propulsores a jato se popularizou na indústria aeronáutica, enquanto os fãs, ventoinha em inglês, receberam uma série de aperfeiçoamentos. Um dos grandes avanços ocorreu durante o desenvolvimento do Boeing 747, que exigiu um motor com grande potência e elevada taxa de derivação, definida pela razão entre o fluxo de massa de ar que passa pelo duto e o fluxo de massa de ar que passa pelo centro do motor. Com a expansão do transporte aéreo, o mercado experimentou uma mudança de paradigma e o desafio passou a ser desenvolver e produzir propulsores mais leves e eficientes, o que provocou uma corrida tecnológica entre os principais fabricantes com investimentos milionários em pesquisa e, por conseguinte, o início de um novo ciclo na forma de projetar e construir motores aeronáuticos, sobretudo para os grandes aviões e foguetes. Funcionamento de um sistema de propulsão ramjet. Um ramjet é um tipo de motor que não possui partes móveis e pode ser particularmente bem utilizado em aplicações que requeram motores simples e pequenos, mas com grande velocidade. No motor ramjet, a pressão do ar na entrada de ar é suficiente para dispensar o compressor e a turbina utilizada no motor a jato. Dessa forma, um ramjet é basicamente um dispositivo muito simples que compreende uma entrada de ar, difusor, uma câmara de combustão e um bocal. Embora empregue a reação química entre oxidante e combustível, como os demais propulsores químicos, ele não carrega a bordo o oxidante, sendo obrigado a capturá-lo na atmosfera. Não é capaz, portanto, de combustão autônoma. Por outro lado, a ausência do oxidante a bordo o deixa mais leve. Também necessita de assistência para a partida, mas é bastante atraente como engenho, pois é extremamente simples e não contém nenhuma parte móvel. Os ramjets exploram a elevada pressão da corrente de ar que se forma à frente da entrada de ar, devido à alta velocidade de voo. Uma entrada de ar bem projetada poderá aproveitar-se da pressão de entrada para permitir a combustão do combustível e a expulsão dos gases resultantes. A maioria dos ramjets opera em velocidade de voo supersônicas. Como a mistura entra na câmara de combustão em velocidade supersônica, o processo de combustão se dá em regime supersônico, denominado de combustão supersônica. O produto da combustão é expelido na região de exaustão.
Como os rangetes necessitam de alta velocidade de voo para poder iniciar o seu funcionamento, é necessária a utilização de um motor secundário para levar a aeronave até uma velocidade crítica, onde o ranjete possa iniciar o seu funcionamento. Como em todas as unidades de propulsão a jato, o empuxo é obtido pela reação à mudança de momento do ar escoando pelo sistema. No caso ideal, não há perdas nem no escoamento de entrada, nem no escoamento de saída. Uma compressão inicial na vazão de entrada, que possui uma velocidade aproximadamente igual à da aeronave, é seguida por uma posterior compressão no difusor, que também diminui a velocidade do sistema. O combustível líquido ou gasoso injetado é queimado continuamente na câmara de combustão, ocorrendo a expansão e consequente aumento de velocidade. Um jato com energia cinética aumentada é expelido pelo bocal. Esse jato deixa o bocal com uma velocidade aproximadamente 2 vezes a da aeronave. Como apenas a energia cinética do escoamento do ar é responsável por produzir o aumento de pressão necessário na câmara de combustão, o estatojato não pode gerar qualquer empuxo sobre condições estáticas. Princípio de funcionamento de um ranjete. A partir de certa velocidade, a qual deve ser elevado por meios externos, o ar penetra através de tomadas de ar, em cuja entrada se estabelece ondas de choque e a velocidade do ar é diminuída. A diferença de energia cinética do ar por unidade de massa é convertida em energia térmica, de tal modo que a temperatura e a pressão aumentam. Se a velocidade na entrada da câmara de combustão for pequena comparada com a velocidade do som, a combustão ocorre aproximadamente a pressão constante, e o resultado líquido do processo é um aumento na energia térmica do fluido e o decréscimo de sua densidade. O ar aquecido é introduzido em seguida na câmara de combustão, onde reage com um combustível que pode ser sólido ou líquido. No bocal, o fluido é expandido idealmente até a pressão original, com a consequente queda na temperatura e um aumento na energia cinética. Uma vez que a temperatura na saída da câmara de combustão é maior que na sua entrada, a diferença entre as energias térmicas da entrada e da saída do bocal é maior que aquela obtida entre a entrada e a saída do difusor. A mudança na energia cinética que ocorre no bocal é maior do que a que ocorre no difusor, e a velocidade de saída do ar pelo bocal é maior do que a de entrada pelo difusor. A mudança na quantidade de movimento por unidade de massa fornece um impulso. O sistema mencionado é formado apenas por partes fixas, o que é muito diferente dos sistemas de propulsão mais comuns, tornando-o relativamente. Devido a isso, este é mais fácil de ser compreendido e também é mais fácil de encontrar qualquer erro de execução do projeto. Como as temperaturas de saída dos gases são relativamente altas, o bocal de saída é erodido, causando um alto custo de manutenção. Isso se deve à sua baixa eficiência térmica, ou seja, a quantidade de combustível que é gasta para gerar a aceleração necessária para aumentar significativamente a velocidade do objeto é muito elevada. Um ponto negativo muito relevante é o alto consumo de combustível relativo à propulsão. Por necessitar de alta pressão de entrada de ar, a altitude para seu funcionamento é limitada, pois, a altitudes muito elevadas, a densidade do ar não é suficiente. Sabendo disso, o sistema não é capaz de acelerar um objeto a partir do repouso ou de velocidades abaixo da metade da velocidade do som. Apesar de o sistema trabalhar com velocidades hipersônicas, este só é capaz de funcionar com velocidades altas já alcançadas, criando assim pressão suficiente para o funcionamento do sistema. Isso se deve ao fato de o sistema não possuir nenhuma parte móvel, o que o torna incapaz de gerar compressão do ar por conta própria. Acima de Mach 6,
Sua performance cai devido à dissociação e perda de pressão, causada pelo choque do ar que entra na câmara de combustão com o ar presente nela, ou seja, pressão excessiva, mas não impede seu funcionamento. Este motor permite velocidades hipersônicas com uma eficiência melhor entre Mach 2 e Mach 5, sendo Mach a razão da velocidade média relativa do objeto sobre a velocidade do som. Os combustíveis utilizados podem ser tanto sólidos quanto líquidos. Os combustíveis líquidos são hidrocarbonetos como o JP7 e o JP10, que são de mais fácil manuseio comparado a combustíveis criogênicos, como o LH2, que são utilizados em outros sistemas de propulsão hipersônicos. Já os combustíveis sólidos são preferidos nesse sistema por sua simplicidade de suprimento, mas são mais utilizados em mísseis. Outras grandes vantagens do sistema são a pequena área frontal do propulsor, que proporciona baixo coeficiente de arrasto, permitindo maiores velocidades, e a grande capacidade de carga. Lockheed D-21, que foi um drone de reconhecimento com velocidade máxima de 3.560 km/h, feito nos Estados Unidos da América, com o primeiro voo em 1964, mas com término de produção em 1971, com um número de 38 unidades fabricadas. Nord 1500 Griffon foi uma aeronave experimental construída na década de 50 pela França. Com apenas 2 unidades produzidas, teve o primeiro voo em 1955 e com velocidade máxima de 2.330 km/h. Hiller YH-32 Hornet foi um helicóptero experimental ultraleve desenvolvido na década de 50 pelos Estados Unidos da América. Funcionava com 2 ramjets fixados nas pás da própria hélice. Chegava a velocidades de 129 km/h e teve apenas 18 unidades produzidas, encomendadas para o Exército e Marinha dos Estados Unidos da América. Outro exemplo de míssil é o Akash, construído pela Índia em 2009, produzido até atualmente, com velocidade de aproximadamente 3.000 km/h, pode ser guiado durante todo o voo sem perda de aceleração. Lockheed X-7 foi um míssil teleguiado criado pelos Estados Unidos da América na década de 50. Tinha velocidade máxima de 4.640 km/h. Dentre os vários mísseis com ramjet, um deles foi o P-270 Mosquito, equipado com 4 ramjets com combustível sólido, construído pela União Soviética na década de 80. Foi projetado para ser um míssil nuclear antinavio, com velocidade de voo de 2.800 km/h.